Muito obrigada por estarem aqui connosco. Nós vamos dar então início a este webinar que tem como tema certificar, desculpem, também é organizar a empresa. Isto porque a Natural FA acredita que a certificação é uma mais-valia quando é utilizada para gerir, quando é utilizada para acrescentar valor. E neste sentido entendemos que a organização é um aspecto fundamental associado às certificações. Então, temos cá como convidados o Rui Araújo do Grupo Multiverde, o Márcio Marujo da Kenzo Bonsai e a Andréia Barbosa da Vera Cruz, que vão falar um bocadinho sobre este tema. E o tema vai ser gerido pelo Helder, pelo nosso auditor Helder Terrinca, que explorou um bocadinho este tema da organização através das certificações e que inclusive também fez no mês passado um inquérito aos nossos clientes sobre este tema e que, se tiverem curiosidade, podem consultar no nosso site ou nas redes sociais os resultados que são bastante interessantes. Portanto, passava a palavra ao Helder. Helder, tens a palavra. Obrigado, Liliana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os que estão aqui presentes neste pequeno webinar que vamos aqui falar. O objetivo também deste webinar de que certificar também a organizar a empresa é também um bocadinho desmistificar aquele bicho-papão, como se costuma dizer, que a certificação só serve para muita burocracia e para nos distrair aqui um bocadinho do que é a produção agrícola e nos vir controlar e que é uma dor de cabeça. Trouxemos aqui então fizemos 3 convidados para o nosso grupo. Temos então o Márcio Marujo, que é gerente da Kenzo Bonsai, que é um viveiro dedicado à planta de bonsais. Portanto, o Márcio Marujo nasceu na Covilhã e iniciou-se como todos os aficionados dos bonsais, realizando vários cursos de bonsais e adquiriu alguns bonsais em superfícies comerciais. Foi sócio fundador do Clube Bonsai de Sintra, tendo participado em vários eventos internacionais, quer como demonstrador, quer com stands de vendas. O bonsai sempre caminhou a par do seu percurso académico e em 2017, após concluir os estudos, doutorou-se em filosofia, doutorou-se em filosofia e, não sendo propriamente o ramo agrícola, acabou por se dedicar a esta paixão que ele acabou por adquirir em termos do que é o ramo do bonsai. Iniciou em 2017 como projeto, cresceu bastante nestes últimos anos. As estufas que foram criadas foram montadas em 2020 e durante este salto que deu aqui, durante estes 2 anos deu aqui um salto na sua empresa. Vou então aqui passar o vídeo, vou partilhar aqui então o vídeo e vou pedir um bocadinho ao Márcio também, enquanto passa o vídeo, para fazer uma pequena apresentação. Muito bem. Olá, boa tarde a da todos. empresa. Pronto, nós somos uma empresa fundada em 2017. Talvez já se tenham perguntado o que é que quer dizer Kenzo. Kenzo quer dizer interpretar a verdadeira natureza de alguma coisa, é uma expressão japonesa. E, sobretudo, nós quando chegámos ao mercado dos bonsais, quando fundámos a nossa empresa, havia uma imagem muito pouco clara do que era o bonsai, por assim dizer, e estávamos sempre ali estressados em que o bonsai era uma planta raquítica que estava a crescer nas superfícies comerciais e que as pessoas, quase por pena, compravam. Nós tentámos dedicar-nos desde o início ao bonsai de autor, que são peças, muitas das vezes são bonsais de autor, são peças únicas. Eu tenho um amigo que me diz que nós fazemos artesanato com plantas, e é um pouco isso que nós trabalhamos um pouco o bonsai de autor e, paralelamente, nestes 6 últimos anos, temos realizado a produção de bonsais comerciais, quer para superfícies comerciais, quer para exportação. Trabalhamos com cerca de 130 espécies, dedicamos-nos em especial às espécies japonesas e às espécies autóctones, como o oliveira, o sebreiro, o carvalho, entre outras. E também fazemos, a par desta produção, fazemos a formação na área do bonsai e fazemos o escoamento da nossa produção, quer através da nossa loja online,
quer através de revenda e para outros países, sobretudo. Nós aqui a certificação, não sei se o Helder quer que continue já ou se... Não, Márcio, depois já vamos continuando. Vamos fazer primeiro aqui uma pequena apresentação, pode Ok, ser? certo. Ok. Uh, Agora vamos então passar para o Sr. Rui Araújo da Multiverde, gerente do grupo Multiverde, que iniciou o seu percurso agrícola em 2008, enquanto empresário em nome individual, com uma pequena exploração de pé da rocha no concelho de Óbidos. Entretanto, funda a empresa Multiverde, que é neste momento a empresa-mãe do grupo, e sendo nesse mesmo ano, atuando nos seus primeiros anos de vida na área de prestação de serviços de construção, manutenção de jardins e piscinas. Em 2014, alargou o espectro da empresa para a área agrícola, com a implementação de um projeto de 3 hectares de pera rocha, 3 hectares de maçã Fuji e 16 de maçã Royal Gala. Também todas elas sempre no concelho de Óbidos. Em 2017, então criou a Multiverde 2, que fica neste caso essa empresa como dedicada à produção, exclusivamente à produção agrícola. Assume as funções de controle de qualidade, produção, supervisão da implementação das práticas agrícolas ao nível de sustentabilidade e de todo o processo de otimização dos custos operacionais. Rui, vou-te pedir então também para fazer a pequena apresentação, entretanto vou passando aqui o vídeo. Boa tarde a todos. Pronto, no fundo foi isto que o Helder disse. A empresa começou em 2008 com prestação de serviço e uma pequena parcela de pera rocha. Depois fizemos um investimento em 2014 com uma área maior para tentar concentrar as áreas, para não ser várias áreas em vários locais, para ver se conseguimos mais rentabilidade. E tivemos que dividir serviços por outras empresas. Criei a Multiverde 2, neste caso prestadora de serviços, ficando a Multiverde como parte agrícola. Entretanto, não sei se o Helder consegue passar o vídeo para termos uma noção. Dificuldade, há bocadinho testei e deu. Peço desculpa, Rui. Produzimos mais ou menos 700 toneladas de maçã Royal Gala, 70 de maçã Fuji e 100 de pera rocha. O escoamento é feito através de centrais, organização de produtores. O nosso foco é tentar a qualidade, tentar trabalhar um pouco a qualidade, / rentabilidade, a sustentabilidade, pronto, meio ambiente, tentar aproximar as pessoas ao meio rural, tentarem perceber realmente o que é a parte agrícola com esta obrigação de todas as certificações, mas isso se calhar já lá vamos. Sim. Muito obrigado, Rui, pela disponibilidade. Sei que hoje foi um dia que ontem ainda me ligaste que à partida seria a Sara a entrar em vez do Rui, mas fez uma adaptação à sua agenda e quero agradecer esse esforço para poder estar aqui presente hoje. Agora vou passar também a apresentar a Andreia, do grupo Vera Cruz. A Andreia Barbosa é responsável pelo marketing, pelos recursos humanos da Vera Cruz desde 2021. Antes disso, trabalhou por mais de 10 anos sempre na área comercial, responsável pelo sell-out de produtos e serviços na indústria e telecomunicações no Brasil. Correto, Vera? Correto, está correto.
Eu vou colocar aqui, então, a apresentação, só para eu mostrar um pouquinho, não é um vídeo, é uma apresentação, para eu colocar, para eu falar um pouquinho mais sobre a Vera Cruz. Então, só um minutinho, Elza, para eu colocar aqui a tela. Aqui está. Então, muito rapidamente, muito boa tarde a todos. Então, nós somos o Grupo Veracruz, nós somos produtores. Hoje também cuidamos da transformação e da distribuição de amêndoas mediterrâneas cultivadas com práticas regenerativas e da melhor qualidade. Nós estamos aqui, então, na Beira Baixa, entre Fundão e Idanha Nova. Temos 1.300 hectares plantados. Então, também, nossos métodos de agricultura também visam a responsabilidade social, a agricultura regenerativa e o uso de tecnologia de precisão. Nós temos aqui um propósito ambicioso, né, que é produzir e distribuir as melhores amêndoas do mundo, utilizando técnicas de agricultura regenerativa em respeito ao meio ambiente e à saúde dos consumidores. E vou parar a apresentação por enquanto, que até aqui que eu queria apresentar a Vera Cruz, e a partir daqui a gente entra nas questões de certificação. Muito obrigado, Andreia. Pronto, isto vamos falar aqui, cada empresa e cada representante, vamos fazer aqui uma pequena pergunta, um bocadinho para explorar também um bocadinho a vossa realidade e falarem-nos um bocadinho daquilo em que é que a certificação os ajudou. Neste sentido, gostaria também de começar e fazer esta pergunta mais focacionada para Márcio, em que quero que explore aqui também um bocadinho em como é que a certificação o ajudou na organização da empresa e se também pode indicar-nos as dificuldades na implementação dessas medidas. Portanto, como o Márcio, o ano passado, portanto, se inicia o Global Gap também por uma questão de obrigatoriedade, quase uma obrigatoriedade, não foi bem uma obrigatoriedade, mas quase Não, foi uma obrigatoriedade. Mas neste momento já encaras a certificação com outra vontade e com outros olhos. Exatamente, Helder. Nós, o ano passado, há pouco acabei por não acrescentar, mas nós em 2019 tivemos a aprovação de um projeto jovem. Oi, Márcio. Ficaste sem... E, obviamente, que no início estávamos todos preocupados com tudo, menos com as certificações. Peço desculpa, penso que deixa-se só ouvir temporariamente quando disseste Uhum. que tinhas iniciado um projeto jovem agricultor. Sim, tínhamos iniciado um projeto de jovem agricultor em que nos obrigava a fazer, que dava pontuação, uma certificação Global Gap, a qual nos comprometemos a fazer. Desde o primeiro momento, obviamente que é muito complicado, com todas as afamas do dia-a-dia, a questão da certificação relegamos sempre para segundo plano. E mais que não seja, nós temos um projeto que é único, não há muitos projetos a produzir bonsais, não há métricas de produção, há pouco estava a dizer ao Rui, e então tudo o que está feito, nada se aplica ao nosso caso. Então tivemos que, aqui um bocadinho, por tentativa e erro, desenvolver um bocadinho toda a nossa empresa, obviamente alavancando-nos aqui mais em alguns produtores, sobretudo do outro lado do mundo, Japão, China, com todo o contexto que isso acarreta. E então neste preciso momento, nós quando fizemos as estufas, há 3 anos atrás, também estávamos a constituir a equipa e hoje em dia posso dizer que a Global Gap faz parte dessa equipa de trabalho. Sobretudo porque, do ponto de vista da organização da nossa empresa, ter hoje a Global Gap obriga-nos a determinados procedimentos, e o que nós estávamos a falar ao início de modo informal, que obriga a determinados procedimentos que, se nós estivermos de fora, olhamos para eles e são muito complicados, e até olhamos para eles e podemos até descurá-los num primeiro sentido, e quando vem a natural para fazer a certificação, então estamos preocupados com ele no dia antes, quase. Mas hoje em dia já olhamos para eles de forma completamente diferente. Então esta certificação, nós temos aqui uma técnica que acaba por estar responsável por esta certificação e acaba por nos ir apontando ao longo de todo o ano, indicando toda esta situação do processo para depois ser mais fácil. E eu no início
também frisava isso ao Hélder, que se no primeiro ano, nós já é o segundo ano Global Gap, o ano passado havia uma preocupação da minha parte isto era quase um bicho-papão que vinha aí, não é? Não nos conhecíamos, não conhecia os procedimentos, conhecíamos apenas o referencial e obviamente olhámos para aquilo tudo e, meu Deus do céu, isto que vai acontecer? Hoje, este ano, já foi muito mais tranquilo, porquê? Porque fomos adotando todo o procedimento ao longo do ano e é uma ferramenta de trabalho, além desta obrigatoriedade inicial que nós tínhamos e que nos ajudou, por um lado, a arrumar a casa, a estruturar a estruturar todas estas ferramentas que nós vamos tendo por aqui, que acabam por ser, muitas das vezes, se as coisas não estiverem organizadas logo no início, depois é muito mais complicado, isto alavancando já na segunda questão, que é as dificuldades na implementação. Nós, apesar de termos as estufas, nós criámos as estufas há 3 anos, de onde alavancámos aqui depois e estruturámos um pouco mais o negócio, mas já tínhamos uma quantidade imensa de stock, nomeadamente planta. E então a grande dificuldade foi estruturar o Global Gap já com a casa cheia. Isso foi a primeira grande dificuldade que nós sentimos, foi essa, que desde a organização dos lotes, a organização do histórico do caderno de campo, etc., foi muito complicado, e isso também é de salutar que ultrapassámos essa falta de uniformização, essa falta de procedimentos, e que hoje em dia a Global Gap já nos vem ajudar a gerir toda essa parte, vem com uma gestão da mão de obra, etc. Há aqui um aspecto fundamental, e eu penso que isso é bastante enriquecedor, talvez para alguns participantes que pensem nesta possibilidade de Global Gap. Nós fazemos muita exportação, mais de 70% da nossa produção é exportada. E se no mercado nacional ser certificado Global Gap passa um pouco ao lado, as pessoas não dizem, ok, tudo bem, não há assim grande importância. Quando nós, perante uma empresa, nos posicionamos como sendo certificados Global Gap, é muito importante. E talvez isto passe um bocadinho, e acho que é importante referir este ponto, porque se passa um bocadinho ao lado, talvez no mercado interno, sobretudo na produção de planta ornamental, obviamente que o Rui terá outra experiência, tendo em conta o ramo dele e a Andreia, mas no meu caso, da pesquisa que fiz, não há nenhuma empresa produtora de bonsai, que já são poucas, não é? Que sejam certificadas Global Gap. Há outras certificações, sobretudo no âmbito de sustentabilidade ambiental, que existem algumas que também o têm, e nós acabámos por fazer estas 2 certificações, quer o Global Gap, quer outra, e estruturámos bastante bem esta situação, e hoje para nós é muito natural ter esta certificação. A par disto, nós sentimos necessidade e isto foi talvez o que o Global Gap evidenciou. Isto é a tal análise que nós fazemos e a autocrítica que eu preciso de gerir a casa. Isso também estávamos há pouco a falar com o Rui, e como é que vamos gerir a casa? Então começámos pelo Global Gap, e hoje em dia o Global Gap já nos conduziu aqui a uma organização que foi o que o Hélder, quando esteve cá da última vez que lhe mostrei, acabámos assim o nosso dia, a mostrar-lhe exatamente um software de gestão que foi um bocadinho desenvolvido para nós, para controlarmos todos os lotes, a entrada de planta, a saída de planta, todo o processo de planta que foi um bocadinho estruturado por nós, e que agora já é muito fácil falar de lotes. O primeiro ano, posso confessar agora já com 2 anos, que já passou toda esta fase, mas o primeiro ano, só a gestão dos lotes era uma coisa extremamente complicada, porque isto na planta ornamental vive-se muito o dia-a-dia de ora compra-se 100, ora vendem-se 50, as outras ficam para um canto, depois morrem, etc. E isto, toda esta certificação foi esta autocrítica que nos ajudou a melhorar e a hoje ter a casa arrumada, digamos assim, e é importante sobretudo para perceber onde é que a planta está. E essa questão da rastreabilidade é uma situação que eu também gostava de referir, porque nós fazemos muita transformação de planta. Nós recebemos a planta, nós não somos produtores, não fazemos sementeiras, não fazemos tacaria, temos já, isso provém de alguns fornecedores que nós temos, e é muito importante sabermos onde é que está a planta, como é que a planta nos chegou, qual é o estado em que ela se encontra, quanto tempo é que ela está na casa. E isso é as tais contas, muitas das vezes, quando nós olhamos e fazemos um projeto, depois não pensamos nelas. Desde a questão da gestão da mão de obra, até passar uma situação que só me apercebi agora, que é, nós temos muito tempo a planta na casa.
e se o Rui certamente tem outra experiência com os pomares, não é? Consegue ter uma métrica de produção e saber que o pomar no ano X já está a dar produção, pelo menos é assim que eu vejo o pomar, não é? Ou a Andreia. No nosso caso, não há ninguém a fazer bonsais, então eu dizia assim, claro, eu estou a produzir planta, no final de 6 meses a planta está a sair, esta é a rentabilidade, etc. E com esta certificação também nos fomos dando conta que os timings de produção são superiores. Há que ter cuidado com esta questão da gestão a gestão da mão de obra, a gestão do tempo que dedicamos a cada colheita e depois o preço que quer a revenda, quer o consumidor final tem. E isso aí depois é toda esta medida que tem que ser interessante para a empresa também, todo o ciclo produtivo. Basicamente seria isto que eu tinha para E referir. também, ao fim e ao cabo, daquilo que também me apercebi, por exemplo, tu uma das coisas que tinhas é que tu, por exemplo, tu tinhas 2 pessoas a fazer de forma manual um bocadinho essa gestão. E com a implementação também, lá está, para cumprimento, entre aspas, do referencial Global Gap, foste à procura de uma solução que se enquadrasse na tua realidade, e quando começaste a implementar esse sistema de gestão, começaste a verificar que, espera aí, mas afinal este trabalho desta forma fica... Isso é um aspecto realmente, Helder, muito importante. Posso fazer publicidade ao programa de gestão ou não? Sim, não. Sim, pronto. Nós começámos o ano com a ideia de implementar um software de gestão. Tive a ver várias... É só que resumas rapidamente, está bem? Sim, tivemos a ver vários exemplos e vários programas e chegámos à conclusão, o PHC foi aquele que se conseguia modelar mais às nossas necessidades. E nós neste momento temos um circuito de entrada e saída de planta que é basicamente, não é infalível, não é? Mas é muito bom porque a planta chega, damos entrada dela na contabilidade, o próprio programa faz-nos as etiquetas, os passaportes fitossanitários. Nós temos algumas etiquetas de tamanho grande no viveiro, faz-nos a impressão dessas etiquetas, temos toda essa situação gerida e está sempre presente o lote da planta. Assim como temos os armazéns definidos, sabemos exatamente quanta planta é que nós temos no campo A, B ou C e conseguimos tirar e conseguimos indicar facilmente qual é que é o campo que nos está a dar mais rentabilidade. Obviamente que isto no início é as ferramentas que a certificação dá e que nós não tínhamos noção delas, porque só quando nós começámos a arrumar a casa para o Global Gap é que nós percebemos isto. Então a primeira situação foi, obviamente, fazer o quê? Ora, vamos colocar 2 pessoas e eles vão arrumar a casa, ponto final. E não conseguimos. Nós estávamos a trabalhar com Excels elencados em Excels, etc. E foi basicamente impossível fazê-lo. Nós tentámos desenhar o PHC à nossa medida. Nós tivemos mais de 2 meses a implementar o sistema e agora estou feliz por ter acabado isso. E realmente conseguimos fazer essa situação e é muito importante a questão da rastreabilidade e é que estava a chegar. E agora, eventualmente, estamos obviamente, a tirar proveito desta implementação. E isto foi a mais-valia do Global Gap que nos deu. Pronto, basicamente foi isso. Vou aproveitar, vou fazer também aqui um bocadinho de publicidade a Cães Bonsai, para quem quiser visitar e quem tiver amigos e que tiver o amor pelos bonsais. Sim, dentro da página a nossa loja online. Podem visitar a loja online e inclusive através deste mesmo programa foi criado também um sistema de código para cada planta, principalmente para aquelas plantas mais gourmet, aquelas plantas mais bonitas e mais antigas, em que se conseguirem chegar àquela planta e tirando o código vão conseguir seguir sempre aquela planta e dentro da loja online e estão à vontade depois para comprar. Exatamente. Claro. Sim, nós, só para concluir, Helder, nós temos aqui uma situação que é a tal situação de fazer artesanato com plantas. Nós temos plantas que é uma unidade, porque são bonsais de autor e eles são todos diferentes e nós podemos vender num lote de 1000 ou 2000 plantas. E essa unicidade é que faz com que toda esta gestão seja muito complicada, porque se eu tivesse 1000 bonsais de oliveira, ou de amendoeira, ou de macieira, etc., fazíamos a venda muito rápida. O problema é quando cada planta é uma unidade de venda. Isso é o que complexifica isto tudo. Portanto, vocês imaginem que eu compro um lote de 100 macieiras, nós trabalhamos muito com as macieiras, Rui, mas são de dimensão muito reduzida. E então, o que é que acontece? Essas 100 unidades, esse lote de 100 unidades que sai do campo, eu não os vou vender como 100 unidades, eu vou vender peça por peça.
isso é que complexifica muito. E quando o Helder chegava aqui e dizia assim, então qual é que é o lote desta planta? Eu dava 3 voltas e pensava o que é que ia dizer. E agora, hoje, já consigo fazer isso. Pronto, basicamente é isto. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Helder. Vou passar então agora a palavra ao Rui de Multiverde, em que gostava que abordasse aqui um bocadinho, no caso da Multiverde e na vossa realidade, a importância da manutenção de registros, a importância dos registros e de ter um bocado de tempo de parar, para analisar esses registros e tentar definir as estratégias para o futuro. Bem, as certificações, inicialmente, quando começamos, e como o Márcio diz, acabou por ser um bocado arrumar a casa. Arrumar a casa em que sentido? Aprender a fazer contas, aprender a registar tudo, manualmente. No nosso caso inicialmente foi manualmente, em que foi pensado uma obrigação e que acabamos por perceber que no fundo conseguíamos tirar outras rentabilidades com a questão do arrumar a casa, ou começar a aprender a escrever e não só correr de um lado para o outro e hoje tratamos assim, amanhã tratamos de outra forma. As pessoas, manda-se vir 20 pessoas, 30 pessoas, pronto. Acabou por ser as certificações acabam por ser uma grande ferramenta, uma grande ajuda, até mais do que um próprio programa de gestão, o que seja, um programa para manutenção. E temos essa experiência, pelo menos nestes últimos 2 anos, em que eu não vou dizer ao Márcio que tenho macieiras bonsai, mas para lá caminho. Neste momento conseguimos chegar à conclusão em que as macieiras pequenas realmente produzem com mais qualidade, para começar, e com mais rentabilidade. E não só aquele sentido de o que os outros fazem, nós vamos fazer e vamos a outros países tirar as ideias. Não, nós temos que fazer experiências, aproveitando toda esta obrigação, que assim o podem chamar, e que acho que, no fundo, o consumidor ainda tem essa ideia, que acaba por ser uma obrigação também do produtor, mas que nos ajuda muito no arrumar da casa. E que chegamos à conclusão em que, afinal, se calhar com 20 pessoas, acabamos por tirar mais rentabilidade e comercialmente também. No caso da nossa plantação, acabamos por chegar à conclusão que árvores com 2,20 metros, 2,30 metros, num compasso com 3 metros de largo, conseguimos rentabilizar melhor do que usar plataformas, pulverizas com mais intensidade, pronto. E tudo isso foi feito de forma gerida. E eu tenho muita obrigação de estar no campo, acompanhar o campo. O escritório não era para mim, e no fundo não é, o escritório não é para mim, mas cheguei à conclusão em que a parte do escritório parte do campo e que alguém tem que o fazer. Essa parte das pessoas que estão a trabalhar, e chegando ao escritório, é tudo, ao longo do ano acabamos por ter tudo organizado e acaba por ser, não é o chamado bicho de 7 cabeças, mas sim mais uma ferramenta, mais uma ajuda na organização. Como o GRASP, não sei se há conhecimento do GRASP. Global Gap já é uma obrigação já em quase todos os produtores. O GRASP possivelmente lá chega e de certa forma isto é implementado não só para obrigar, mas se calhar para começar a gerir, na minha parte, agricultores, e a ajudar a fazer contas, porque no fundo temos muito agricultor que acaba por correr o dia e não contabilizam muita coisa, nem horas de trabalho, nem a rentabilização das pessoas, nem a rentabilização das máquinas. No fundo é como se fosse uma organização de produtores, veio para organizar o produtor, a certificação é mais uma, e tentarmos cumprir com
com as normas, com a parte dos resíduos, a parte do manuseamento dos produtos. Pronto. Sim. Isto é um bocadinho, Rui. Quando começaste a dedicar-te um bocadinho mais a olhar para os registros que o Global Gap te obrigou a ter, começaste a olhar para eles e começaste a fazer contas e começaste a verificar que afinal trabalhar para a máxima produção não significava que estavas a trabalhar para a máxima rentabilidade da exploração. É isso? Sim, Helder, a primeira vez que nos foi implementada essa obrigação, por assim dizer, quer dizer, não foi logo essa rentabilidade, esse visto, foi mais uma dor de cabeça, papéis, o que é isto, quem é que quer isto, mas quem é o país, pronto. Mas realmente com o passar com a organização, não é, com o arrumar da casa, acabamos por perceber que nem sempre a quantidade é necessária, ou seja, acabamos por fazer com menos, acabamos por fazer melhor e mais. E acho que no fundo temos que aproveitar as certificações, temos que aproveitar para minimizar todos os custos que nós temos, porque o consumidor já não vai pagar mais por isso porque já estamos demais e temos que tentar aproveitar aquilo que temos. O arrumar da casa, não é? As obrigações, as certificações e tirar proveito delas e não olhar para elas como tapar o sol com a peneira, como eu costumo dizer. E isso sim, isso ajudou-me bastante. Posso dizer que foi mais na parte do GRASP até, que nos sentimos mais nessa pressão de ok, andamos a trabalhar demais, acho que não há necessidade disto. Começou assim, mas temos que começar a implementar outra forma e foi dessa forma que conseguimos perceber que realmente não é preciso tanto. Por isso é que estava a chegar à conclusão da altura das árvores, dos compassos neste caso e das máquinas. E depois também, se calhar agora com esse pomar em que aumentaste o compasso entre elas, é um pomar relativamente recente, não é? Sim, Comparando com o outro que tinhas. Em todas as plantações que estamos tens. a fazer agora, já é pensada nesses temas, já é reduzir, tentar até no controle da parte das águas, na parte dos fitossanitários, acabamos por, até na parte dos combustíveis, das máquinas, acabamos por reduzir bastante. Não precisamos de tanta área para conseguir fazer uma campanha de qualidade / quantidade, resumido no preço. No fundo é isto, já não fazemos aquelas plantações de 4 por 1, 5 metros de altura, 4 metros de altura, não, isso connosco deixou de existir. Sim. E isso vai ser também com grande prazer que nós, Naturalf, e eu também como auditor, e também como engenheiro e como agrónomo, de acompanhar também a evolução da exploração, porque é sempre com prazer que encontramos nos nossos parceiros que através dos registros e através também dos nossos âmbitos consigam implementar medidas e daí fazerem também uma pequena investigação própria para a melhoria daquela empresa e para a melhoria até da atividade. Porque tu também, daquilo que nós falámos, acabas por também falar com os teus vizinhos e com outros produtores amigos e que acabas por partilhar essa tua informação e como vimos no vídeo, também tentar trazer um bocadinho o Sim. público em geral para vir conhecer o que é o ramo agrícola. Nós acabamos por ter uma parcela, que é uma parcela de 3.000 metros, que acaba por ser o campo de ensaio. É claro que não é como a hortícola, que conseguimos ensaiar em 3 meses, aqui demora 3 ou 4 anos. Mas é bom tirar estas experiências porque isto no fundo quando nós começamos, ou quando nós Grupo Multiverde começou com a agricultura, e como eu expliquei há pouco, eram contas de Excel, vamos à Itália, vamos lá ver como é que eles fazem, e toda a gente faz assim, mas acabamos por, eu digo isto muito, que é cada caso é um caso, e cada um tem que tentar equilibrar aquilo que tem.
Eu costumo dizer que se não podes fazer 10 hectares, fazes só 5, mas tens que fazer bem feito. E o bem feito é tentarmos fazer com experiências, com certezas e, neste caso, com as obrigações que nos exigem à data de hoje e tentar acompanhar, porque fazer por fazer há de morrer cedo, não se consegue. Nós temos que acompanhar e, para acompanhar, as coisas têm que estar no seu carril. E tentar passar a informação. Nós sofremos um bocadinho na parte agrícola, que os produtores acabam por se isolar um bocadinho e não partilham as experiências. Mas o nosso intuito não é esse, é mesmo tentar passar, por isso é que estamos aqui hoje também, tentar passar aquilo que nós fazemos e tentar evoluir, no fundo, tentar evoluir esta parte do social. Okay. Muito obrigado, Rui. Depois ainda vamos falando mais um bocadinho. Vou passar então agora também a palavra à Andreia para fazermos aqui uma outra abordagem em relação ao que é em relação aos benefícios da certificação, e em que o Grupo Vera Cruz foi e é uma empresa pioneira na implementação de vários âmbitos de certificação, como o Global Gap, Spring, Leaf, também tem o Prodi, portanto, mas isto foram implementações destes módulos, não foi uma obrigatoriedade de mercado. Correto, Andreia? Correto, correto. Não foi bem uma obrigatoriedade, mas foi mesmo uma oportunidade, um casamento com a nossa estratégia, né, da forma como a gente queria, né, abordar, principalmente o mercado internacional. Eu vou aqui retomar a minha apresentação, que ele vai me ajudar aqui a explicar um pouco do ponto de vista de mercado, por que a gente acabou tomando a decisão, não é, de se certificar, não é? Então, como o Helder disse, nós temos a Global Gap, a Leaf, Spring e Produção Integrada. E este ano a gente também quer a GRASP. Então, vai ser mais um ano de fortes emoções. Mas não tanto, que agora a gente já tem a casa organizada. E os benefícios da certificação para a gente tem muito a ver com o nosso produto, ou seja, foi muito interessante a nossa primeira experiência com a Global Gap, e no primeiro assessment que a gente fez com uma técnica especializada, e a gente percebeu que a gente precisava mesmo de ajuda para se organizar em termos de informação daquilo que a gente já fazia, ou seja, o mercado hoje, o mercado internacional e mesmo o mercado nacional, mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso, estão exigentes, eles querem saber o que as empresas têm feito, eles querem entender as práticas sustentáveis, e então a certificação nos ajuda a organizar essa informação e a conversar no mesmo idioma, de uma mesma forma, ou seja, os padrões Global Gap, eles são reconhecidos internacionalmente, e com isso a gente viu uma forma de reduzir mesmo o nosso risco, porque uma coisa é o produtor que faz a venda de um produto commodity para uma fábrica que vai transformar e vai entregar para o cliente final. Outra coisa é a nossa ambição, não é? De entregar o nosso produto já descascado para virar ingrediente de um chocolate, para uma chocolateria, e trabalhado para ir direto para o consumidor final. Ou seja, a gente amplia o nosso risco, a gente vai falar direto com o consumidor final. A gente precisava dessa ajuda nessa organização para essa última ponta acontecer de forma da melhor forma possível. Então, todos os processos que a gente fez com a Global Gap, todas as análises, toda a melhoria, tudo isso serviu de insumo, inclusive para os nossos pitches comerciais, ou seja, foi realmente um divisor de águas nesse sentido. Então, a gente conseguiu ter um controle documental de políticas de empresa, gestão de risco, toda a questão de segurança alimentar, gestão de produção, avaliação de auditoria, tudo isso
quando você conversa com um cliente do tamanho de um grupo Sonai aqui em Portugal, ou você conversa com com uma grande chocolateria na Suíça, todo esse documento é necessário, ou seja, e é muito rápido, ou seja, não é algo que a gente precisava preparar. A Global Gap, as certificações, eu falo muito da Global Gap porque ela é a solicitada, não é? Ela que, na verdade, ela cumpre todos os requisitos que as Nações Unidas colocaram nessas questões de produção alimentar. Então, o que a gente tem hoje? A gente já tem um material pronto, então todo o nosso pitch comercial, toda a nossa estratégia, toda a nossa conversa, ela foi baseada nessa organização. E mais que isso, eu sou responsável por marketing e recursos humanos. Nós temos um programa interno de desenvolvimento de talento que nasceu, inclusive, para os nossos tratoristas encarregados e técnicos agrônomos. É o nosso programa que se chama Germinar. É um programa de carreira mesmo, em que a gente faz constantes treinamentos e avaliações de performance e a gente entrega bônus por performance. Nos ajudou a profissionalizar, inclusive, este programa, porque com os parâmetros que a certificação nos exige, isso se torna um parâmetro para toda a empresa. Então, eu achei interessante que o Márcio e o Hugo disseram assim, ajuda a organizar a empresa. Parece que a gente vai passar por uma obrigação, um checklist e acabou. E, no fundo, não, acaba entrando mesmo na cultura da empresa, não é? Ou seja, todos os quesitos que são discutidos para a certificação, eles viraram quesitos de discussão nas nossas reuniões internas, né? Ou seja, a gente realmente elevou o nível de qualidade da empresa, né? Como um todo. E hoje nós temos o nosso produto, a nossa marca, o nosso produto Vera Almond já está disponível no mercado português. A gente tem um contrato exclusivo com o Grupo Sonai, então nas lojas Continentes já se encontra lá o nosso produto e a gente não teria entrado de forma alguma se não fosse também a nossa certificação. Então, ao longo da nossa história, né, graças às nossas práticas e às nossas organizações, a gente vem recebendo prêmios. E o último prêmio foi com a Vera Alma, do Sabor do Ano, no começo deste ano. E ter as certificações traz também essa credibilidade, ou seja, a gente somos uma empresa séria que veio para o mercado para ficar. Então, as certificações elas fazem parte mesmo dessa jornada. E falando em jornada, né, nosso objetivo agora é trabalhar 6 principais pilares de agricultura regenerativa. A gente tem uma equipe de pesquisa, nós temos os nossos ensaios em andamento, as nossas práticas têm sido transformadas, e isso é só o começo, ou seja, a gente percebeu, através das certificações, a necessidade de melhoria contínua, e quando a gente resolveu entrar mesmo a fundo nessa jornada para a agricultura regenerativa, a gente percebeu que era só o começo, ou seja, em termos de organização, em termos de certificação, a gente ainda está no meio da nossa jornada. É interessante também dizer que nós fazemos parte agora de uma plataforma que chama SAI, uma plataforma com origem na Suíça. São várias empresas que se reúnem aqui para discutir o framework da agricultura regenerativa. É uma prática que ainda não é certificada, porque ainda é muito amplo o escopo. A Global Gap faz parte dessa plataforma também, e há um grupo ativo no estudo das melhores práticas para os diversos tipos de cultura que existem. A gente tem um grupo exclusivo para discussão de agricultura regenerativa nos amendoais. Então, mas para chegar até aqui, a gente não chegaria até aqui, neste ponto de se discutir framework de assessment internacional, se não fosse aquele primeiro acender, né, de luz, olha, precisamos de uma certificação. E foi muito interessante o processo todo com a Naturalfa, porque quando a gente percebeu que a gente precisava certificar, a gente, no fundo, não sabia por onde começar, não é?
E foi o André, da Naturalfa, que nos visitou, ou seja, foi lá em uma das nossas herdades e a gente explicou para ele. A gente praticamente abriu a nossa estratégia para ele, dizendo, olha, a gente está aqui, nós somos o produtor, a gente tem essa e essa e essa oportunidade, a gente precisa agora entender quais são as certificações. E foi mesmo através da Naturalfa que a gente conseguiu entender, olha, vamos tirar primeiro essa certificação, agora essa, e a gente vai continuar juntos nessa jornada agora para a agricultura regenerativa. E isso é importante. Eu quero só, por último, colocar aqui um vídeo para vocês perceberem como que a gente se apresenta no mercado e como isso virou, como isso é importante para a gente, como isso virou mesmo, mais do que discurso, virou mesmo a cultura da nossa empresa. Então, só um minutinho, eu vou encerrar aqui com um vídeo bem rápido para vocês perceberem melhor o que eu estou dizendo. Isto aqui, pronto. Ok. Ok? Já demos o vídeo? Já. Então, pronto. Vou colocar o vídeo, então, só um minutinho. André, nós estamos a ouvir com som. Pronto. Ainda continua. Muito, muito obrigado, Andreia, pela partilha. Deixa-nos, pelo menos a mim também me deixa, e aposto que toda a equipa Naturalfa deixa-nos lisonjeados pelos termos, aproveito por termos dado um benefício à Vera Cruz, ou seja, sermos aqui uns parceiros e que o Grupo Vera Cruz nos considere sempre também como uns bons parceiros. Sei que também aqui, dar aqui mais um bocadinho, estamos também quase a terminar. Gostei, o objetivo deste webinar foi mesmo desmistificar e passar a mensagem de que certificar não é uma dor de cabeça, não é apenas uma obrigatoriedade, mas vimos aqui três realidades diferentes. Por exemplo, temos agora aqui o Grupo Vera Cruz com 1.300 hectares, aproximadamente. Temos o Grupo Multiverde que está com aproximadamente 40 e qualquer coisa hectares. 24 com 24. 40 no total para plantar. Sim, à volta de 40 hectares de fruteiras, e temos a Quencho com 3 hectares aproximadamente. Isto, como podemos ver, são três realidades completamente diferentes uma da outra. O meu objetivo quando escolhi produtores e empresas também foi um bocadinho tentar apanhar áreas diferentes e em áreas diferentes com especificações diferentes para também verificar, para também a mensagem que aqui se passou, que foi dentro de cada uma das realidades que é a vossa e dos outros produtores que estão aqui presentes hoje e que nos irão ouvir também mais à frente, é possível olharmos para o âmbito da certificação
olharmos para cada um dos pontos, para cada um dos procedimentos que aquela certificação nos exige e antes de pensarmos o que é que eu vou fazer para cumprir com este ponto, pensarmos como é que eu vou implementar este ponto para a minha realidade de forma a conseguir tirar o máximo partido deste ponto. E isto foi um bocadinho a ideia que o Márcio passou, um bocadinho a ideia que o Rui aqui também nos passou, um bocadinho a ideia que a Andrea nos passou e também de todo do inquérito que nós desenvolvemos agora no final de maio, princípio deste mês, também foi essa a ideia que nossos clientes, que os nossos parceiros neste mundo agrícola e de produção nos passaram a nós, em que tivemos números fantásticos, sinceramente acima daquilo que eu estava à espera. Estava à espera de valores muito mais baixos e foi muito importante para nós, Naturalfa, vermos que uma das nossas filosofias de estarmos no mercado, que é dar valor às empresas e aos nossos parceiros e de forma a acrescentarmos valor aos produtos deles e também de eles acrescentarem valor à Naturalfa. Muito obrigado a todos. Márcio, não sei se queres também passar aqui uma última mensagem do como é que foi estes últimos 2 anos a trabalhar com a Naturalfa, muito rápida. Sim, Passa também assim, olá, muito de rápido. novo. É importante, sobretudo, também sublinhar aqui o papel da Naturalfa. No meu caso, desde o primeiro dia sempre trabalhei com vocês. Não conheço outros certificadores, mas também de sublinhar aqui a importância do vosso papel na integração desta certificação. E há aqui um ponto que também é importante, ou seja, referir, que é a questão, eu trabalho com um bem não essencial, vocês trabalham com frutas, é aqui algo diferente, ninguém precisa dos bonsais para viver. Maçãs ainda vamos comendo algumas e amêndoas também. Portanto, há aqui uma realidade que eu atravesso que é um bocadinho diferente. Não é um bem primário, digamos assim. Apesar de ser agrícola, não é um bem essencial. E então aqui a primeira coisa, quando olhamos para a certificação, é a situação de isto é um custo acrescido, não nos vai trazer nada à empresa. Isso é completamente errado, a pensar a certificação desta forma. E, tendo em conta o custo que tem uma certificação destas e os benefícios que nos traz, eu hoje posso dizer que é uma mais-valia ter a certificação. E há pouco, quando falava de fazermos equipa, e somos uma empresa muito jovem, a Global Gap e a Natural já fazem parte dessa equipa, e é uma mais-valia termos certificação e trabalhamos com vocês neste sentido de arrumar a casa, que já foi referido por mim, pelo Rui e pela Andreia, e sobretudo colocarmos de lado um bocadinho os receios, os medos. Isto é mais uma ferramenta que vai nos complicar a vida, vai nos colocar no escritório, como dizia o Rui, e mostrar também que é uma ferramenta de trabalho muito válida hoje em dia. Não é tão cara assim para as vantagens e para a mais-valia que é, e isso é de facto o mais salutar. E sublinho uma coisa que também é fundamental. As certificações, nós somos certificados por outra empresa também de sustentabilidade ambiental, que é a MPS, mais no setor da planta ornamental. E há aqui um desafio que é paralelo aqui um bocadinho, que é a certificação da MPS, quer da Global Gap, que são certificações completamente diferentes, mas que se conjugam. E se nós não tivermos a certificação, deixo esta questão no ar, se nós não fôssemos certificados, teríamos a casa hoje arrumada e tínhamos este sentido tão autocrítico que temos neste momento na minha empresa. Pronto, talvez não. Talvez as coisas ainda estivessem num processo antigo e obviamente que as coisas custam, mas sobretudo podemos crescer de forma mais sustentável, é fundamental, e aí sim eu penso que a certificação e o papel da Naturalfa também é muito importante. Nos conduziu aqui a um melhor resultado, não só no presente, mas no futuro. E isso é que é importante, sermos alavancados por esta certificação e vê-la como uma ferramenta de trabalho. Pronto. E concluo. Obrigado pelo convite, Muito Helder. obrigado, Márcio. Obrigado à Muito obrigado Natural por estar presente. e pronto, tudo a correr bem para toda a gente, que é o mais importante. Muito obrigado. Rui, também me pedia-te aqui que um breve resumo também desta experiência que vamos agora também para o segundo ano connosco. Já estás há mais anos certificado, Se calhar mas há 2 anos connosco. vou refletir mais essa parte, porque acabo por sentir que é uma parceria e não uma obrigação
pela experiência que temos de outras entidades, como referi também há pouco, acabamos por tirar partido desta parceria. Não olhar tanto do, olha, hoje ou amanhã vai ser o dia de inspeção, vai ser um dia que vai ser perdido, temos que ter isto tudo limpinho, tudo preparado, vamos arrumar a casa dos fitofármacos, vamos arrumar a parte dos... Não. E o Hélder percebeu nas visitas que fez que foi tudo muito normal. Acabei por usufruir e senti muito bem na primeira inspeção que tivemos, que tiramos partido muito mais do que aquilo que eu tirava dos outros anos anteriores, e que era sempre tudo feito em cima do joelho e mais uma vez tapava o sol com a peneira. E acho que estas coisas têm que ser reais e não tapadas. Acaba por ser Muito uma obrigado. parceria e tiramos, acho eu que tiramos todos proveito disso e conseguimos beneficiar realmente das certificações obrigatórias, entre aspas. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado mesmo por essas palavras. Deixa-nos também muito orgulhosos a nós, que conseguimos fazer aquilo que é o nosso valor, que é acrescentar valor e estarmos ao lado dos nossos parceiros de negócio. Andreia, também peço-te aqui também um bocadinho últimas palavras sobre como é que também sido desde o primeiro contacto com o André, que também é auditor, mas está dedicado também à parte comercial da Naturalfa, e que fez-lhe uma visita que por acaso conseguiu-vos apanhar a saírem da exploração, segundo o que consta, e estão a trabalhar connosco e conseguiu convencer-vos a trabalharem connosco. Sim, não tivemos oportunidade de conhecer outras empresas e nem queremos, porque, como eu disse, é muito bom ter um parceiro que entra um cadinho para dentro da estratégia, entende onde queremos chegar, né? Então, esse espírito de parceria, ele está lá, ou seja, agora recentemente falamos sobre GRASP e também a Naturalfa está nos ajudar a entender outras certificações e aí vamos saber o momento de tirar cada uma delas, ou seja, isso não tem preço, não é mesmo uma questão de é um checklist, é um dia perdido, e não, é olhar para o negócio e ver, olha, na medida que eu avanço, que suporte eu preciso e com quem eu posso contar para esse suporte. Então, com certeza é um espírito de parceria. Estamos muito contentes, né? Não queremos ter outras experiências como a que o Rui teve, de forma alguma. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado. Liliana. Bem, a mim resta-me agradecer, foi muito interessante a vossa partilha, aprendi muito hoje, retive aqui uma frase que sinceramente já não me recordo quem é que disse, mas de qualquer coisa do género, se é para fazer, que se faça bem feito, não é? E acho que foi esse o mote de hoje, foi isso que ficou, se é para fazer, já que é uma obrigação, então vamos fazê-lo bem feito, e isso realmente para nós é muito importante, porque nós também tentamos fazer o mesmo, nós também somos entidade. Não somos certificados, mas somos acreditados e somos auditados por muitas entidades, e é isso que procuramos fazer, é essa a nossa cultura. Já que temos que fazer, vamos fazê-lo e vamos fazê-lo de forma correta, transparente, séria, e aproveitar aquilo que temos para realmente melhorar os nossos processos, melhorar de forma contínua, evoluir e crescermos. Isso é muito importante. Portanto, queria dar os parabéns a todos pelos projetos, acima de tudo. Têm projetos muito interessantes e de certeza que vão ter muito sucesso. E a certificação vai contribuir para isso. Muito obrigada a todos. Até breve. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Boa tarde. Até breve. Deus, boa tarde. Obrigado.